Vamos agora para a nossa aula de ciências. Na nossa última aula, nós observamos o que acontece quando deixamos uma plantinha no sol, na luz, e quando não deixamos, e quando deixamos ela no escuro. Então, vamos responder no nosso livro integrado, nosso livro verde. Vamos fazer algumas atividades respondendo, lembrando do que a gente fez com a plantinha, de como a plantinha ficou, tá bom? Vamos abrir o livro na página 65. Vamos colocar a data. Dia 21 de setembro de 2020. Vamos lá. Quais elementos não vivos são retirados e liberados do ar durante o processo de fotossíntese? Qual é o elemento não vivo que a planta, para realizar a fotossíntese, tira do ar e devolve para o ar? Vamos responder. É o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, vamos lá? Ó. É retirado o gás carbônico e liberado o gás oxigênio. Isso para a realização da fotossíntese. Para a respiração, ela pega o oxigênio. Mas ali a pergunta é da fotossíntese. Então, na fotossíntese, ela pega o gás carbônico e ela libera o gás oxigênio. Número 15. Ricardo ganhou uma planta de presente e resolveu guardá-la no armário para protegê-la. Então, ó, aqui tem um armário. Apesar de Ricardo ter regado a planta, ela morreu após alguns dias. Por que isso aconteceu? O que faltou para essa plantinha? Nós vimos a luz. Ela precisa da luz para realizar a fotossíntese. Sem a luz, a planta não realiza. Então, vamos lá? Por que aconteceu? Por que a planta morreu? Ó, ela morreu porque não recebeu a luz necessária para a fotossíntese. Então, ela morreu por falta de alimento, ela não conseguiu se alimentar. A planta se alimenta quando ela realiza a fotossíntese. Vamos continuar? Indique na imagem onde a planta poderia ter sido colocada para que ela não morresse. Eu vou fazer um X. Vocês podem fazer um X ou circular, tá? Então, nós sabemos que a plantinha precisa de luz. Ela poderia ter sido colocada, por exemplo, aqui em cima desse móvel. Aqui ela ia receber a luz do sol para que ela conseguisse realizar a fotossíntese e se alimentar. Então, assim ela não morreria. Vamos para a próxima atividade. 16. De que elemento não vivo as plantas retiram a água e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência? E aí, da onde que a planta tira a água e os nutrientes? Do solo, da terra. Então, a plantinha ela precisa do solo para retirar dali a água e os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Vamos para a próxima página. Página 66. Vamos colocar a data, dia 21/9. Vamos lá. Complete as frases abaixo apropriadamente e encontre o termo no diagrama.
Letra A. Número 1. A é um elemento não vivo de grande importância e compõe mais da metade do corpo humano. Nosso corpo é formado de água. Então, é um elemento não vivo muito importante, da qual sem a gente não conseguiria sobreviver. A luz é a principal fonte de energia do planeta Terra. É a luz do Sol. A luz do Sol é fonte de energia e vitamina D. São elementos necessários para o crescimento de um ser vivo. Para crescer e para se desenvolver, nós precisamos do alimento. Então, são os nutrientes que nós necessitamos para sobreviver. O gás é captado do ar durante o processo de fotossíntese. É o gás carbônico. E o gás é retirado do ar através do processo de respiração realizado pelos seres vivos. Então, qual é o gás? Oxigênio. Agora, todas essas palavrinhas que nós escrevemos aqui, vocês vão procurar aqui no diagrama, tá? Tia Lívia não vai procurar. Página 67, vamos colocar a data, 21/9. Vamos lá? Circule as imagens abaixo que representam elementos vivos, elementos não vivos, que não são essenciais. Eu quero saber aqui de qual elemento desse não vivo as plantas, tá perguntando aqui, sobrevivência das plantas. Qual desses elementos não vivos a planta não precisa? Esse elemento não é essencial para a planta sobreviver. Vamos circular? Primeiro elemento que a planta não precisa, a bola. A terra a planta precisa? Sim. O solo? Sim, precisa. O celular? A planta precisa do celular para sobreviver? Não. E a água? A água? Sim. A luz solar? Precisa ou não precisa? Precisa. E o vaso? Não precisa. Embora nós podemos colocar a plantinha em um vaso, ele não é essencial, porque a gente pode plantar somente no chão, na terra. A gente pode plantar em um outro tipo de pote? Pode. Não necessariamente nós precisamos desse vaso para que a planta sobreviva. Tem muitas plantas que ficam no jardim, direto no chão, não fica em vaso, tá? Então ele não é essencial. A gente pode utilizar, mas a gente não precisa, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.